Eu me chamo Luliane, sou residente do programa de residência pedagógica da Unilab, subprojeto Malês, e hoje eu vou apresentar para vocês um módulo criado como módulo de aula criado para apresentar os temas africanos no Brasil, no Instituto Luiz Viana, que é a escola campus que estamos trabalhando. Vamos lá. Então, para falar dos africanos no Brasil, é preciso trabalhar também com números, né? O número de africanos trazidos da África para a América pelo tráfico atlântico passou dos 10 milhões. Desses 4.860 milhões foram destinados ao Brasil. Do total desses africanos entrados no Brasil, 25% era da África Ocidental. Os outros 75% eram da região Congo-Angola e da costa leste de Moçambique. Aí, você pode localizar esses lugares aí no mapa que eu estou mostrando para vocês. A maioria dos africanos ocidentais entraram no Brasil ou pelos portos da Bahia, que se concentrou no Nordeste, né? A Bahia tiveram 75%, Pernambuco 11% e Maranhão 8,2% dessa entrada de africanos no Brasil, né? Para pensar também a passagem dos africanos no Brasil, a entrada dos africanos e a permanência deles no Brasil, é necessário falar de trabalho, né? Porque os africanos não vieram para a América por vontade própria. Eles foram trazidos para trabalhar nesse processo, no que nomeamos de escravidão das Américas através do tráfico, né? No Brasil, eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. Começavam entre 4 e 5 horas da manhã e iam até anoitecer. Por vezes, as manhãs dos feriados e domingos eram usadas no conserto de cercas, de estradas e em outros serviços. O homem trabalhava como agricultor, carpinteiro, ferreiro, pescador, pedreiro, carregador e em várias outras funções. A mulher cultivava a terra, cuidava dos doentes, colhia e moía cana, lavava, passava, fazia parto, vendia doces e salgados, né? Aqui eu vou apresentar para vocês a foto de uma africana no Brasil, nesse período que eu estou mencionando, e de uma baiana atual, né? Então, assim, de onde dá para se perguntar até então de quais regiões vieram os africanos no Brasil, né? O que foi a escravidão? Qual era o papel de africanos e africanas já no Brasil, né? Em quais estados brasileiros se concentrava o número de africanos trazidos para cá, né? Então, assim, a gente pode pensar também na permanência desses povos aqui no Brasil e fazer uma comparação, né? Entre a negra africana e a baiana. Agora a gente pode perceber da indumentária a permanência até o fenótipo. Sobre os processos, para falar desses povos aqui no Brasil, é necessário falar de resistência, né? Porque a escravidão é uma instituição muito antiga e existiu em várias partes do mundo, mas aqui no Brasil ela teve características próprias, né? Então, onde houve escravidão, houve resistência. No Brasil não foi diferente. O excesso de trabalho, a disciplina rigorosa, os castigos geraram uma série de castigos. Com todos esses acontecimentos, os africanos escravizados na época, eles conseguiam juntar dinheiro para comprar sua carta de alforria, né? Então, várias formas de resistência vão surgindo a partir do caminhar deles. Eles resistiam na prática de religiões africanas, no jogo da capoeira, promovendo festejos como congado, rezado, jongo, fundando irmandades, né? A partir de revoltas, como a Revolta dos Malês, que foi em 1835 no Recôncavo, entre outras. E resistiam também desobedecendo as ordens, fazendo corpo mole no trabalho, quebrando ferramentas, incendiando plantações, suicidando-se, agredindo feitores e senhores, negociando melhores condições de vida, fugindo sozinho com companheiros e formando quilombos. No Brasil de hoje, existem povoações habitadas pelos descendentes dos antigos quilombolas. Você sabia?
espalhados por todo o território nacional. Essas comunidades são chamadas de remanescentes de quilombos. São mais de 80 mil pessoas vivendo de um jeito parecido com os de seus antepassados. Parecido, não iguais. Em algumas dessas comunidades, a língua falada conserva termos africanos. A Constituição Brasileira, de 1988, reconheceu a propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidade quilombola. Nesse sentido, quais foram as formas de residência dos africanos no processo de escravidão? Como você imagina que aconteceu esse percurso, né? Qual a importância dos quilombos para os africanos e para os afro-brasileiros hoje, né? Lendo a imagem acima, essa imagem, quais as semelhanças que você consegue encontrar entre a mulher africana e a mulher baiana, né? O maior e mais duradouro de todos os quilombos aqui no Brasil, né, foi o quilombo de Palmares, né? Eu trouxe uma foto aqui de Zumbi de Palmares. Lendo essa imagem, dá para perceber quem é Zumbi de Palmares? Zumbi de Palmares foi o líder do quilombo de Palmares, né? Esse quilombo foi um dos maiores e teve início na noite de 1597, quando cerca de 40 escravizados fugiram de um engenho do litoral nordestino e se refugiaram na Serra da Barriga, uma região montanhosa situada no atual estado de Alagoas, né? Como o lugar havia grandes quantidades de palmeiras, chamou-se Palmares, né? Palmares cresceu rapidamente. Se engana quem pensa que só africanos ou descendentes que moravam em Palmares. Haviam brancos, pobres e indígenas expulsos de suas terras pelos colonos que também viviam ali, né? Ali, para sobreviver, plantavam milho, feijão, mandioca, batata doce, criavam porcos, galinhas, caçavam cutias, raposa, tatu, confeccionavam objetos de cerâmicas, de palha, e toda a produção, né, de cada mucambo era distribuído entre seus membros. As sobras eram guardadas para as épocas de guerra, colheita ou festa, ou para serem trocadas nas vilas mais próximas, né? Sendo assim, eu trouxe a foto do Zumbi de Palmares. Então, quem foi do Zumbi de Palmares? Você conhece o Zumbi de Palmares? Trouxe aqui também algumas personalidades negras, né? Observe as fotos. O que elas têm em comum? Quais delas você conhece? Você tem acompanhado as contribuições? Vocês têm acompanhado as contribuições delas à vida social brasileira? Teste seu conhecimento, escreva no caderno o nome delas, o trabalho que elas desenvolvem. Então, aqui eu finalizo essa aula de hoje. E podemos pensando também, né, qual a contribuição desses africanos e afro-brasileiros no Brasil, né? Então, temos como proposta também, por que não pensar no campo das artes? Essas informações produzidas podem gerar uma arte, né? O que você acha, né, de construir uma e postar nas redes sociais?